Olá, queridos alunos do terceiro ano da turma de Zootecnia do CEP Francisca Trindade. Tudo bem? Desejo que vocês estejam com muita saúde, com muita paz e com muita energia e com muita positividade para esse tempo em que estamos vivendo, esse tempo de isolamento social que nos pegou de surpresa. Eu estou morrendo de saudade de vocês, saudade de um abraço, saudade de uma conversa. E nessa nossa primeira aula remota, não poderíamos iniciar os conteúdos didáticos antes de refletirmos sobre esse tempo em que estamos vivendo, esse tempo de isolamento social que nos pegou de surpresa, que tem causado muitos impactos na nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para vocês, para que vocês refletissem aí onde vocês estão. Quais foram os impactos em que esse vírus, esse Covid-19, causou na sua vida pessoal, na sua família, no trabalho, se você trabalha no seu trabalho, ou no trabalho das pessoas que você depende. Quais foram os impactos? Nesse tempo de isolamento social, serviu para que você refletisse sobre alguma coisa? Você fez alguma reflexão? Eu fiz. Quantas vezes nós nos deixamos de abraçar as pessoas e agora não podemos, não abraçávamos antes porque não valorizávamos. E hoje nós não podemos abraçar alguém que a gente ama, um familiar, um amigo, um namorado, um esposo, uma esposa, o pai ou a mãe. Então, uma coisa que é de graça deixamos de fazer. Então, que nós possamos refletir, que nós possamos pensar e que nós possamos tirar desse tempo, esse tempo de isolamento, esse vírus que já matou milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, no Brasil. Então, a gente precisa aprender a reaprender com isso. Precisamos, diante desse cenário, de tanta coisa negativa em que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar o lado bom da vida, valorizar aquilo que nós temos de mais precioso nas nossas vidas. E agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês sobre as nossas aulas. A Organização Mundial de Saúde, ela nos garante que a única forma, o único meio mais eficaz para se evitar se contrair o vírus, o Covid-19, ou diminuir a quantidade de pessoas contagiadas ao mesmo tempo, sendo que isso leva a um caos no SUS. O nosso sistema de saúde não tem espaço físico, nem profissional, nem recursos, recursos para atender uma quantidade muito grande de pessoas que precisarem desses aparelhos ou desses profissionais. Então, o Ministério, diante disso, o Ministério da Saúde, ele nos garante que a melhor forma para diminuir esse caos no SUS é ficando em casa, isolado, nesse confinamento. Então eu pergunto para vocês, meus amores, nós não temos outro meio para que nós possamos ter aulas presenciais com nossos colegas da escola, com os professores, com todo o corpo docente. Nós só temos essa saída, é a única que nós temos até agora, que são as aulas remotas. Diante desse cenário, o que você diria para mim? Me responda. Qual o melhor? São as aulas remotas, a gente ter aulas remotas, ou ficar sem aulas, perder o ano, ou ficar
sem ter contato nenhum com os conteúdos. Qual a melhor opção? Na minha opinião, a única opção, e é essa que a gente vai abraçar e se tornar a melhor, são as aulas remotas. Nós, professores, nós estamos nos reinventando. Nós, professores, não estudamos para dar aulas remotas. E nós estamos tendo que aprender. Fomos obrigados a aprender a ministrar essas aulas num tempo muito pequeno, onde não tivemos tempo de nenhum treinamento, de nenhum curso. Estamos aqui nos reinventando, buscando dentre nós as melhores formas para atender essas necessidades, que são essas aulas remotas. Então, eu quero aqui pedir a vocês que colaborem conosco. Quero pedir a vocês que abracem também essa causa, nos ajudem, acolham essas atividades sem nenhuma crítica destrutiva. Podemos sim fazer algumas críticas, mas desde que seja para melhorar as nossas aulas, mas para destruir, para diminuir a autoestima dos professores que já estão, onde já estamos sofrendo com essas mudanças, onde já estamos aqui também preocupados com tantas coisas em relação ao andamento do ano letivo. Então, que vocês possam abraçar e nos ajudar. Contamos com a colaboração de vocês. Estamos juntos. E nessa primeira aula remota também eu trago como tema para os nossos estudos os vírus. Os vírus, precisamos conhecer um pouco desse danado que nos fez viver esse tempo, esse modo de vida diferente, essas aulas diferentes. Então, vamos ver o que são vírus. Os vírus, essa é uma palavra de origem latina. E vírus significa veneno ou toxina. São pequenos agentes infecciosos que causam doenças. Os vírus, eles são causadores de inúmeras infecções. Medem cerca de 200 nanômetros. Nanômetro é uma medida de comprimento muito pequena que só dá para ser vista ao microscópio. Só podemos observar esses vírus através do microscópio eletrônico. Não é qualquer microscópio que se observa os vírus. Então, é através do microscópio eletrônico. Alguns cientistas nem consideram os vírus seres vivos. Por quê? Vamos ver por que é que muitos cientistas não consideram os vírus seres vivos. Vamos lá. Os vírus, gente, eles são acelulares, ou seja, não apresentam nenhuma organização celular. Todos os seres vivos, eles têm uma organização celular, como nós vimos nas nossas aulas. Os seres vivos procariontes, que são as bactérias, eles são seres muito simples, mas mesmo assim ele tem uma organização celular. Tem uma membrana, tem um citoplasma, tem organelas. E os seres pluricelulares, eles têm uma organização celular, tem a membrana plasmática, citoplasma, tem núcleo, tem organelas. E os vírus, meus amores, não tem nada disso. Não tem uma membrana, não tem um citoplasma, não tem organelas. Então, outra característica dos vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que significa isso? Eles só conseguem reproduzir-se no interior de uma célula. Então, os vírus só se reproduzem quando está no interior, dentro de uma célula viva. Se esses vírus não estão dentro de uma célula viva, ele não apresenta vida, ele fica inerte, eles não se reproduzem. Então, essa característica faz com que alguns cientistas eles refutam a ideia de que os vírus são seres vivos. Eles acreditam que os vírus não são seres vivos porque eles só manifestam vida dentro de uma célula viva. Outra característica dele é que eles só não apresentam nenhuma atividade de metabolismo fora da célula. Fora da célula, eles não fazem nada. Fora de uma célula, eles
ficam inertes, parados, não conseguem fazer nada. Então, os vírus eles só se reproduzem dentro de uma célula, seja ela animal, vegetal, ou até mesmo dentro de uma célula de uma bactéria. Os vírus, eles se reproduzem até mesmo dentro de uma célula de bactérias. No solo, por exemplo, em uma matéria, uma madeira, em um objeto, pode ter vírus, porque nesses objetos eles contêm bactérias, e assim eles podem introduzir seu material genético no interior dessa bactéria, e lá dentro dessa bactéria ele se reproduzir, destruindo essa bactéria, ou se for nas células dos animais maiores, eles se reproduzem dentro dessa célula, desses animais pluricelulares, infectando mais células, sendo liberado, essa célula, ele pode matar essas células, ou ele também pode fazer alguma transformação dessas células. E os vírus mais estudados e conhecidos que atacam as bactérias, eles são chamados de bacteriófagos. O que são bacteriófagos? São vírus que atacam bactérias. Existe outra característica interessante dos vírus, é que os vírus têm DNA ou RNA. DNA é o material genético, a sigla chamada de ácido desoxirribonucleico, uma sigla inglesa, e o RNA é o ácido ribonucleico. Então, esses vírus, o vírus dos bacteriófagos, eles possuem no seu interior, o seu material genético é o RNA. Aliás, é o DNA, perdão. Os vírus que possuem somente DNA viral em seu interior, há vírus que possuem o DNA, outros que só possuem o RNA. É muito raro vírus com os dois materiais genéticos. Outra estrutura dos vírus também, elas são os vírus, como eu já disse, eles são relativamente simples. E eles são formados por duas principais partes, que é a parte que tem o material genético, como eu já disse, DNA ou RNA, e a capa proteica. Então, eles são muito simples mesmo. E agora nós vamos falar de alguns termos que são usados, que estão sendo muito usados agora nesse tempo. Nesse tempo a gente tem falado muito de pandemia. E o que significa essa palavra pandemia? Pandemia é uma escala de gravidade, é o pior cenário. Ela acontece quando uma endemia ela se estende em níveis mundiais, ou seja, ela se espalha em diversas regiões do planeta. Uma pandemia é quando uma endemia, quando uma doença, ela se espalha por várias regiões do planeta. Por exemplo, em 2019, a gripe suína, o H1N1, ele foi considerado uma pandemia em 2009. A Organização Mundial de Saúde, ela começou a registrar casos de gripe suína nos 6 continentes. Ele registrou casos nos 6 continentes. E no dia 11 de março de 2020, o Covid-19 também passou de epidemia para uma pandemia. No dia 11 de março de 2020, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela registrou que o coronavírus, o Covid-19, seria uma pandemia, porque vários países do continente estavam infectados com esse vírus. E o que é uma epidemia? A epidemia a nível municipal é aquela que ocorre em diversos bairros. Se lá na sua região, lá na sua cidade, tem vários bairros com dengue, por exemplo, então, se tem vários bairros, podemos dizer que nessa cidade está tendo uma epidemia. E a nível estadual é quando ela atinge várias cidades. Tem várias cidades com essa doença, então, epidemia.
Se o Covid tivesse somente em Wuhan, que foi o primeiro lugar que ele foi identificado pela primeira vez, então se lá tivesse só lá, a gente poderia dizer que o Covid era uma epidemia lá em Wuhan. Mas como ele se estendeu para vários países, ou quase todos os países, melhor dizendo, então ele é considerado, ele é chamado de uma pandemia. Estamos vivendo uma pandemia do Covid. Então a epidemia também, ela a nível nacional, é quando a doença ocorre em diferentes estados. Como, por exemplo, em fevereiro deste ano, agora 2020, foi registrado aí que nas cidades aí de várias cidades do Brasil, foi registrado casos de dengue. Vários estados registrou casos de dengue, então podemos dizer que houve uma epidemia a nível nacional. E o que é a endemia? A endemia ela não está relacionada à quantidade. Nós vimos que essas aí é em bairro, quantidade de bairro, em quantidade de cidades no Brasil, no mundo. Já a endemia não, ela é uma doença que se manifesta com frequência em determinadas regiões. Não é em todas as regiões, é em uma determinada região. Ela é de causa local. Por exemplo, a febre amarela, ela é considerada uma endemia na região norte. Na região norte, lá sempre tem febre amarela. Então, lá para a região norte, nós podemos dizer que lá está tendo uma endemia, porque é a nível local, certo? E o que é o surto? O surto, essa palavrinha, significa dizer que ele acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região. Então, aqui nós também tivemos um surto de Covid-19. Como São Raimundo Nonato, aqui próximo da gente, né? De repente apareceu um caso, 2 casos, e aí foi aumentando. Em muitas cidades, em muitos estados, teve um surto do Covid-19. O número de casos aumentou, e de casos onde ninguém se esperava, aumentou esse número de doentes, de pessoas infectadas com o Covid-19. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai ver também nessa aula o que são, outra coisa que também nós estamos preocupados aí é com a vacina. Nós vamos conhecer o que são as vacinas, o que são vacinas. Então, nós precisamos estar aí inteirado com tudo aquilo em que nós estamos vivenciando. Então, nós vamos ver aqui o que são vacinas e qual é a sua importância. O mundo inteiro está correndo aí atrás desse meio que é o mais eficaz. A melhor forma de se prevenir contra esse vírus será a descoberta das vacinas. É por isso que o meio científico ele está correndo para encontrar fabricar essa vacina que venha combater essa infecção causada pelo Covid-19. Então, o que são vacinas? As vacinas são substâncias biológicas introduzidas no corpo das pessoas, a fim de protegê-los de doenças. E o que são substâncias biológicas? O prefixo bio já está dizendo, bio, vida. Então, substâncias biológicas são substâncias fabricadas com seres vivos. Na prática, elas ativam o sistema imunológico, ou seja, quando se toma uma vacina, ela vai ativar o sistema imunológico, ele vai ensinar o nosso organismo a reconhecer os vírus ou bactérias em futuras infecções. Como assim? Então, os vírus, eles são componentes, aliás, são compostos por agentes semelhantes aos micro-organismos que causam doença. Se a pessoa toma vacina contra a febre amarela, essa pessoa tomou um medicamento fabricado aí com os vírus atenuados ou mortos.
atenuados, quase mortos, ou esses vírus mortos. Então, como eu já disse, que as vacinas são compostas por agentes semelhantes aos micro-organismos que causam as doenças, por toxinas e componentes desse micro-organismo, ou pelo próprio agente agressor, como eu disse. Nesse último caso aí, no caso do agente agressor, há versões dos vírus que são atenuados, são os vírus ou as bactérias enfraquecidos, ou também os vírus ou as bactérias inativos, vírus ou bactérias quase mortas. São dessa forma que se fabricam as vacinas. Então, qual é a importância das vacinas? Vamos ver. As vacinas, elas são umas substâncias. Aliás, vamos lá. Qual a importância da vacinação? A vacinação, ela é uma das principais formas de proteção contra doenças causadas por vírus ou por bactérias, as quais podem ser graves e até levar a óbito, que é o caso do Covid-19. Então, as vacinas, elas são as principais formas de proteção contra os agentes causadores de doenças, como vírus ou bactérias, que muitas vezes são graves ou podem até levar à morte. Dessa forma, as vacinas, elas estimulam o nosso organismo, nosso sistema imunológico, a preparar as nossas defesas contra os agentes infecciosos causadores da doença. As vacinas, elas são para prevenir. Nós tomamos a vacina quando? Quando não estamos infectados com o vírus ou com a bactéria, com o micro-organismo. Tomamos as vacinas para prevenir, para evitar, para quando nós estivermos em contato com esse micro-organismo, a gente já está com o sistema imunológico preparado. Os soldadinhos, que são células de defesa, já estão lá prontos para combater esse micro-organismo. Se a gente tomar a vacina contra o Covid-19, aí nós vamos estar imunizados, podemos abraçar, beijar uma pessoa contaminada sem problema, porque nosso organismo já está preparado para essas defesas, ok? Então, a gente encerra essa aula essa primeira aula sobre essa temática. Esses slides eu vou deixar lá na plataforma também, e também nós vamos dar continuidade com os conteúdos propostos do livro didático, ok?